Meditação do dia. No livro de Daniel, capítulo 9, a palavra de Deus nos fala acerca da oração de Daniel pelo seu povo. No capítulo anterior, a palavra de Deus nos falou acerca da visão que Daniel teve, que compreendia eventos muito importantes na história da humanidade. Agora, no capítulo 9, a palavra de Deus nos fala assim: No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Nesse versículo, é importante destacarmos de que Daniel entendeu pelos livros que o período seria de 70 anos, né? O período do cumprimento das desolações de Jerusalém seria de 70 anos. Nesse versículo, nós vemos de que Daniel entendeu pelos livros. Ele era um homem que recebia revelações e visões do céu. Mas ele entendeu pelos livros que o período seria de 70 anos, em que se cumpririam as desolações de Jerusalém. E nisso nós aprendemos de que não é somente visões e revelações que nós devemos esperar, nós devemos buscar, mas principalmente o estudo da palavra de Deus. Pois Daniel era um homem chamado para receber visões e revelações. Nós sabemos que isso não acontece com qualquer pessoa, mas mesmo assim, Daniel, ele estudava a palavra de Deus. E aqui nós vemos que ele entendeu esse período pelo estudo da palavra do Senhor. Ele não recebeu uma revelação ou uma visão para entender isso, mas ele entendeu pelos livros, estudando a palavra do Senhor. E aí, estudando a palavra de Deus, que nós iremos entender muitas coisas. Por isso, nós devemos estudar a palavra de Deus a cada dia. Não é somente visões e revelações, mas principalmente a palavra de Deus. Nos demais versículos, a palavra de Deus nos fala: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, como também a todo o povo da terra. Nesses versículos, nós vemos a humildade de Daniel e também o verdadeiro espírito de intercessão na vida desse homem de Deus. Pois Daniel, ele clama ao Senhor, se colocando no coletivo, se colocando no lugar também daqueles que haviam se rebelado contra o Senhor. Mesmo ele sendo um homem íntegro e reto diante de Deus, ele se coloca no mesmo lugar daqueles que haviam se rebelado contra o Senhor. Porque no final de tudo, nós também somos pecadores. Ainda que sejamos servos do Senhor, nós também somos pecadores e não merecemos a misericórdia do Senhor. E Daniel se coloca no lugar do povo e ele fala, no versículo 5, pecamos, cometemos iniquidades, procedemos impiamente e fomos rebeldes. E nesses versículos nós vemos a humildade do servo do Senhor e esse princípio muito importante da intercessão, se colocando no coletivo. Que possamos também orar ao Senhor dessa forma, não se julgando melhor do que os nossos irmãos e de que aqueles que muitas vezes cometem iniquidades e se afastam do Senhor, mas nos colocando também nos lugares dessas pessoas para que venhamos interceder pela vida deles, assim como Daniel intercedeu pelo seu povo. Nos demais versículos nós vemos Daniel reconhecendo, no versículo 7 e 8, Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis e aos nossos príncipes. A nós pertencem essas coisas. E no versículo 7 ele fala: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto. Pois nós somos pecadores, e a nós pertence a confusão de rosto, mas ao Senhor, nosso Deus, assim como está escrito no versículo 9, ao Senhor, nosso Deus, pertencem a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. Então isso pertence ao Senhor. A misericórdia e o perdão pertence a ele. Nós devemos reconhecer isso. A nós pertence somente a confusão de rosto. E se o Senhor
não tiver misericórdia de nossa vida, não haverá solução para nós. Que possamos meditar nessa palavra. Nos demais versículos, a palavra de Deus nos fala, ao decorrer desses versículos, né, a forma que Daniel continua intercedendo pelo povo, reconhecendo, né, a sua insuficiência e reconhecendo a soberania de Deus sobre tudo o que estava acontecendo, clamando por sua misericórdia. E no versículo 18, na parte final, a palavra de Deus nos fala: porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo. Daniel, ele suplica, ele intercede pelo povo, mas não confiando em sua própria justiça, não confiando nas justiças do seu povo, mas confiando nas muitas misericórdias do Senhor. Nós não devemos confiar em nossas obras, mas confiar na misericórdia do Senhor para clamar pelo povo, para clamar a Ele, mas não confiando em nós mesmos, mas confiando em suas muitas misericórdias. Nos demais versículos, a palavra de Deus nos fala de que quando Daniel estava falando e orando e confessando o seu pecado e o pecado do povo de Israel, quando ele estava fazendo isso, apareceu Gabriel, que ele tinha visto na sua visão no princípio, e Gabriel veio voando rapidamente e tocou em Daniel. A hora é do sacrifício da tarde. Nesse momento, Daniel é tocado e ele é instruído para que Daniel entendesse o sentido daquilo que estava acontecendo. E no versículo 24, a palavra de Deus nos diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. E nesse período se compreende 7 semanas até que desse momento em que Jerusalém seria restaurada até o Messias, o príncipe vir, se passariam 7 semanas. E depois se passariam 62 semanas em que coisas iriam acontecer também nesse lugar. E depois que se passasse esse período de 69 semanas, o Messias seria cortado. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra. E estão determinadas as assolações. É isso que está escrito no versículo 26. Então é possível nós vermos de que quando Daniel recebe, né, essa interpretação, 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo. E nesse período de 70 semanas, 69 semanas compreendem um período depois de Daniel até que Jesus Cristo venha aqui nessa terra. E depois que se passasse esse período de 69 semanas, o Messias seria cortado, assim como disse no versículo 26, o período em que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. E depois desse período, está determinada mais uma semana. Essa semana se refere a um período de 7 anos, em que o anticristo reinará sobre a terra, também chamada de grande tribulação, né? Esse período também é chamado de grande tribulação. E nesse período de 7 anos, o anticristo reinará, e assim como está escrito no versículo 27, ele firmará aliança com muitos por uma semana, que se refere a esse período de 7 anos. E na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, o anticristo ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, durante esses 7 anos. Mas na metade desses 7 anos, depois que se passarem 3 anos e meio, o anticristo ele fará cessar o sacrifício e a oblação, ele contaminará o templo do Senhor, ele cometerá uma abominação muito grande ali diante do povo de Israel, e Israel
irá fugir, irá acontecer guerras, irá acontecer muitas coisas, pois o anticristo se revelará ser quem ele realmente é, o iníquo, aquele que veio para se levantar contra o povo de Israel. E nesses últimos 3 anos e meio aconteceram guerras, mas o Senhor livrará, né, o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nessa visão nós vemos que isso é mostrado a Daniel. Esse período ele é mostrado a Daniel. E por isso que muitos chamam de Daniel o livro de Apocalipse no Antigo Testamento, pois há revelações acerca dos finais dos tempos também nesse livro, né, que está no Antigo Testamento. Então, nesses versículos, nós aprendemos que o Senhor ele não deixa o seu povo confundido. Ele não deixa o seu povo sem saber daquilo que irá acontecer. Mas ele informa por meio dos seus profetas, por meio de muitas profecias, o Senhor já anunciou as coisas que irão acontecer no final dos tempos. Que possamos meditar nessa palavra, possamos meditar nessas profecias, guardar em nosso coração e ficar sóbrios e vigilantes, para que não venhamos ser pegos de surpresa, pois o Senhor guarda o seu povo e zela por ele. Guarde essa palavra no seu coração e assim tenha uma excelente quarta-feira na presença do Senhor Jesus. Amém.